Louvado seja o nome do Senhor. Curve a sua cabeça. Deus querido e amado Pai, nesta manhã nós entramos aqui, a intenção do nosso coração era te louvar, Senhor. Pai, vem ter conosco neste lugar, enchendo cada pessoa da tua presença, Senhor. Se o Senhor não nos encher, seremos como saco vazio, que murcha, que cai. Enche a tua igreja, Senhor, enche da tua presença. Aqueça os nossos corações, renovando os dias, fazendo outra vez aquilo do começo. Vem sobre nós, meu Deus, no primeiro amor, com a chama do primeiro amor. Acende a nossa vida na tua presença, de maneira tal que possamos ter sede da tua presença. Nós precisamos de ti nesse tempo, Senhor. Vai ter conosco, Deus, ter com aquele que não se levantou ainda, aquele que está parado no caminho, que desistiu, que está cansado. Em nome de Jesus, meu Pai, derrama um renovo na vida daquele que se chama teu servo. Em nome de Jesus, nós te clamamos nesta manhã, para a honra e glória do teu nome. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor nesta manhã? Faça isso com vontade. Não, peraí, só um pouquinho. Amém? Bota a tua Bíblia aí na cadeira. Faça o teu melhor. Vamos fazer nosso melhor, irmãos. Agora sim, agora vamos aplaudir o nome do Senhor. Faça isso porque é para o Senhor. É para Ele. Começa a exercitar aí teu corpo. Exercita aí tua vontade. Louvado seja Deus. Amém? Abra a sua Bíblia agora no livro de Mateus, no primeiro capítulo. Mateus, que também era conhecido como Levi, o publicano, o cobrador de impostos. Aquele que foi chamado por Jesus, vem Levi. Imediatamente ele tomou a decisão e foi. Ele acreditou naquele chamado, ele viu que tinha diferença. E decidiu fazer a diferença naquilo para que foi chamado. Participou da escola de Jesus. 3 anos ele participou dessa escola. E aprendeu e havia um propósito para aquilo. Aquela atitude dele gerou uma obra que está entre nós até hoje. Ele escreveu o Evangelho de Jesus, segundo o seu ponto de vista. E nós nesta manhã vamos aprender com isso. A genealogia de Jesus, no capítulo 1. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Olha aqui, você pode ler aqui. Vamos ler então agora? Vamos ler. Livro da genealogia. Abraão gerou a Isaque, até o 25. Eliúde gerou Eleazar, Eleazar Matã Jacó, Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o
Despertado José do sono. Contudo, não a conheceu, ela não a quem pôs o nome de Jesus. Amém? Você pode se assentar? Mateus, primeiro dos evangélicos canono, um dos 4 e o primeiro do Novo Testamento. Relata a vida, o ministério, morte e ressurreição de Jesus, detalhando a história de sua genealogia até a grande comissão, no capítulo 28, do 18 ao 20. Foi escrito originalmente em aramaico. O pastor Alberto colocou isso aqui a semana passada. Foi escrito originalmente em aramaico e traduzido para o grego nos anos 50, depois de Cristo. Algumas pessoas relatam, eu acho que é certo, que é um dos evangelhos mais completo, porque ele não precisou de mudança de palavras. Os gregos, quando era escrito, as escritas evangélicas, quando foram traduzidas, davam uma permissão, havia uma permissão para algumas palavras serem trocadas, transliteradas, para ficar mais bonitas. Isso não houve necessidade no livro de Mateus, porque ele escreveu esse livro estando na Palestina e ele direcionou muito bem, ele sabia a quem queria atingir. Quando a gente escreve uma carta para alguma pessoa, a gente direciona exatamente para aquela pessoa. E a gente começa falando de detalhes que são inerentes àquelas pessoas. E foi assim que Mateus fez. Ele começou a escrever esse livro pensando para quem estava escrevendo. E ele fez isso pensando nos gregos convertidos, naqueles homens convertidos, recém-convertidos. E ele começa a fazer a sua tradução, começa a escrever falando em cima daquilo que mais atraía aquele povo. E ele observando aqueles gregos lá da Palestina, ele olhando para aquele grego, ele começa a escrever a história de Jesus. Irmãos, qualquer genealogia começa no começo. Começaria lá em Adão. Mas a gente vai ver que Mateus faz o seu início a partir de Abraão. Havia um motivo para aquilo. Ele começa a escrever a partir da vida de Abraão. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Ele começa a fazer ele vai e volta, colocando, enfatizando para aqueles homens aquilo que ele queria, o ponto onde ele queria chegar. Aquelas pessoas amavam, veneravam Abraão e Davi. Eles acreditavam que viam em Abraão o começo de tudo. Eles entendiam que em Abraão havia um projeto inicial para tudo. O que eles esperavam para o futuro tinha que partir de Abraão. Então, Mateus, observando isso com muita cautela, ele começa a escrever o livro da genealogia. Ele põe por início a Abraão. Ele começa a falar, filho de Davi, filho de Abraão. Aquilo começa a chamar a atenção. Ele sabia que aquilo era um argumento para que aqueles homens se interessassem pelo que ele estava escrevendo. Ele sabia quem estava se direcionando e sabia o quanto aquelas pessoas gostavam dessa coisa. Mateus visava judeus convertidos, perdão, irmãos, eu falei gregos, mas estou me referindo a judeus. Ele visava aqueles judeus convertidos. Ele visava aqueles homens recém-convertidos lá na Palestina. E começa a escrever. Quando ele faz o registro do nascimento de Jesus, aquele livro começa a chamar a atenção do seu leitor. Quando ele começa a falar qual era a raiz de Jesus, ele começa a acender o desejo daquelas pessoas conhecerem o homem de quem ele falava. Havia registro genealógico do povo judeu. Eles gostam, eu ia falar gostavam, mas na verdade eles gostam. Até hoje, se você de repente for numa sinagoga e você tiver qualquer interesse, a primeira providência que eles fazem é levantar a sua genealogia. É a primeira providência. Eles querem saber qual é a tua origem. Se você quiser se converter ao judaísmo, alguém chega lá e quer se converter ao judaísmo, primeira providência, levantar a tua raiz, levantar o teu começo, tua árvore genealógica, saber de onde que você veio, qual é a tua origem.
eles davam tanta importância a isso que Esdras, para verificar se alguns homens poderiam ser sacerdotes, ele vamos lá nos registros. Era como se fosse um cartório. Estava lá o registro genealógico de todo mundo. Vamos levantar se eles são da tribo de Levi. Não são, então não podem ser sacerdotes. Temos que escolher outros. Eles não poderiam ser estranhos. Davam extrema importância àquilo. Era como se você hoje fosse tirar seu documento e você perdesse a certidão de nascimento. Então, você sem certidão de nascimento, você não consegue tirar a identidade. Então, primeiro você tem que ir lá, levantar a sua certidão, para depois entrar com essa solicitação. Assim era o povo judeu. É o povo judeu. Porque eles não perderam essa tradição. Eles não perderam esse costume. E a gente vê Esdras, lá no capítulo 2, a partir do verso 60, levantando essa questão. Ele levanta para ver se aquelas pessoas poderiam. E Mateus sabia disso. Mateus observava isso com clareza. Foi inteligente quando fez os seus relatos. Ele não perdeu a linha do que estava relatando e segurou com força esse viés. Ele queria que aquele povo soubesse, quando lessem aquele livro, entendessem perfeitamente o que ele estava falando. Irmãos, Mateus estava falando de Jesus enquanto Filho de Deus. E ele, quando chega lá, encaminha o seu relato sobre a genealogia de Jesus, que chega em José. Ele vem citando Davi, vem citando Abraão, olha só, está escrito assim a partir do verso 1. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Aí ele fala, Abraão gerou Isaque, Isaque a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. E a gente vai entender que um foi gerando o outro. Quando a gente chega em José, a gente vai ver que ele fala, Jacó gerou José, que era esposo de Maria, mãe de Jesus. Porque não houve junção humana para a geração de Jesus. Não houve junção humana para que Jesus nascesse em nós. José não possuiu, ele não fez sexo com Maria para que ela engravidasse. Então, se ele colocasse aqui que Jesus era filho, que José tinha gerado a Jesus, perdia-se ali a função divina de Jesus Cristo. E a gente vai entender que o plano de Deus começa lá em Abraão. A promessa dada por Deus, já existente, começa a fluir, começa a nascer na vida de Abraão. Deus começa a falar que Abraão seria pai de uma grande nação. Deus começa a direcionar o plano de salvação a partir dali. Começa a falar claramente desse plano de salvação, falar, pronunciar, dizer, verbalizar diretamente no coração do homem. A partir dali que estava nascendo, estava sendo construído um plano de salvação para muito tempo à frente. A Davi, Deus prometeu um trono eterno em sua linhagem. Um trono eterno. Pensa só nisso. Abraão, ele faz uma promessa de uma nação e que através da sua descendência as famílias da terra seriam abençoadas. E que a Davi Deus promete um trono que seria eterno. Deus vai fazendo e arrumando o que ele estava dizendo lá no passado, ele vem arrumando para o futuro. E Mateus faz essa leitura. Irmãos, não dá para a gente conhecer de Jesus, saber de Jesus sem ler. Não dá para você entender o plano de salvação para a tua vida se você não lê. Se você não lê, só falando, você não vai conseguir. Só ouvindo o que as pessoas falam, você não vai conseguir, porque cada pessoa recebe essa iluminação de um modo. Cada pessoa coloca isso de um modo e você entende do jeito diferente do outro. Então, precisa que você leia um pouco, mesmo que seja o básico, você precisa ler. Se eu perguntar a você de que família você vem, você vai ter que dizer quem é seu pai, quem é sua mãe. Você vai dizer, eu moro na rua tal, eu nasci no ano tal, tenho tantos anos. Assim é Jesus. Nós não podemos dizer que fomos alcançados pela graça de Jesus. E se alguém perguntar quem é Jesus, o que nós vamos fazer? Se alguém perguntar quem era ele, quanto tempo ele ficou aqui, quanto tempo ele passou entre nós, como nós vamos falar se não soubermos? Às vezes o pastor Roberto, aliás, quase diariamente, ele faz uma pergunta muito básica. Ele fala assim,
Tem crente que nem sabe quantos livros tem na Bíblia. Eu acho essa pergunta básica das básicas. Eu sei que tem pergunta que é muito difícil. Às vezes eu falo com o pastor Roberto, pastor, isso é muito difícil, não pergunta isso. Porque precisa haver um interesse muito mais do que simplesmente ser salvo e alcançado pela graça. Se aplica a quem está estudando, a quem tem noção do que ele está falando. Porque às vezes a pergunta é simples, mas ela vem de modo que quem não estudou um pouquinho não compreende, não sabe que a resposta é aquela mesmo, mas fica em dúvidas. Então, como que a gente vai saber de Deus se a gente não lê, se a gente não pratica, se vez ou outra lá você não abre a Bíblia? Você vai dizer, não tenho tempo. Sabe aquela horinha da televisão, aquela horinha do WhatsApp? Tem uma propagandinha que fala assim, você gasta 15 minutos no WhatsApp por dia. Todos os brasileiros, as pessoas no mundo, gastam uma média de 15 minutos no WhatsApp por dia. Então, no mínimo, 15 minutos por dia, cada pessoa no mundo gasta no WhatsApp ou no Facebook, na rede social. Tem gente que nem entra na rede social, mas ele está na média do outro. Então, olha só, a gente poderia gastar esses 15 minutos para descobrir coisas. Porque quando você começar, você não sai mais. É um bequinho estreito de conhecimento. Quando você entrar nele, você não sai mais. E às vezes o pastor Roberto pergunta se tem crente que não sabe quantos livros tem na Bíblia. Tem alguém aqui que não sabe? Quem sabe quantos livros tem na Bíblia? Levante a mão. Não precisa, eu não vou perguntar quantos são, é só você levantar a mão. Amém. Vou falar para quem não sabe. A Bíblia tem 66 livros. 66. Ela sozinha, uma biblioteca inteira. Tem um modo de você gravar isso. E foi a maneira mais simples que eu já ouvi para a pessoa gravar isso. Todos dizem que a Bíblia é uma arma. De qual calibre? 6,6. 66 a quantidade de livros que tem na Bíblia. 39 no Velho Testamento, 27 no Novo. Ninguém pode errar isso. É muito simples. O discipulado ensina isso com certeza. Teus primeiros dias ensinaram isso. O mais complexo, você vai com o tempo, você vai descobrindo. Às vezes o pastor Roberto está dando aqui aula e eu fico ali maravilhada. Vou descobrindo coisas, é como se eu abrisse um baú. Lá dentro tem um monte de coisa, mas para isso acontecer, você precisa prestar atenção, você precisa se interessar, você precisa querer muito. Querer muito. Eu queria falar para você que a Bíblia, ela é um livro tão completo que ela tem tudo o que você precisa. Tudo o que você precisa. Você precisa de ensinamento, a Bíblia tem. Você precisa de conselhos, a Bíblia tem. Você precisa de orientação, a Bíblia tem. Você precisa descobrir algo até para o futuro, a Bíblia tem. É um livro completo, ela só não tem a notícia de ontem, mas ela tem a previsão. Ela tem a previsão do que vai acontecer amanhã. Está muito bem escrita a previsão para daqui 10 anos. Está perfeitamente escrita aqui a previsão para o fim desses tempos. Ela é completa e precisa despertar no crente interesse por seu conteúdo. Precisa despertar, porque aprender de Deus é mais do que cantar. Aprender do Senhor é mais do que dizer glórias a Deus. Outro dia estava lendo e eu me maravilhei com uma colocação do autor do que eu estava lendo, ele falando que não existe superlativo no hebraico, não existe superlativo no grego. Então, se você quer dizer que Deus é muito santo, você fala santo, santo, santo. Porque se você fala somente santo, você não está falando de Deus. Para se referir a Deus como santíssimo, você usaria o termo santo, santo, santo. Eu achei aquilo incrível. Falei, caramba, eu nunca tinha me ligado. Eu nunca tinha me ligado que existem termos pequenos para expressar coisas grandes. E a gente vai se perdendo vamos caindo na rotina evangélica e perdemos detalhes do que Cristo quer falar, do que Deus quer falar com a sua igreja. Nós somos a igreja, a Bíblia diz que nós somos a noiva do Senhor. Então existe uma grande importância na nossa vida
Ele viu algo especial na nossa vida e deseja trabalhar isso no nosso dia a dia. Ele deseja trabalhar isso na nossa casa e só tem um jeito, através da sua palavra, debaixo da graça do Espírito Santo. Amém? A gente vai notar que Mateus distribui essa genealogia querendo alcançar aquele povo, querendo alcançar aquele leitor, os judeus convertidos, recém-convertidos. Ele divide essa genealogia em 3 blocos de 14, que vai de Abraão até Davi, de Davi até o exílio babilônico e do exílio babilônico até o nascimento de Jesus. Ele começa a fatiar de maneira que o povo entendesse, de maneira que o povo memorizasse. Então fica fácil. Vai de Abraão até Davi, de Davi até o cativeiro babilônico e do cativeiro babilônico até Jesus. Se a gente pensar no povo socialmente, se a gente pensar em como o povo vai viver nesse tempo, nós vamos entender que Abraão recebe a promessa, o povo lá na frente sai do cativeiro egípcio, o povo alcança o seu ápice máximo debaixo dessa graça de Deus durante o reinado de Davi, que se estende no reinado de Abraão, prospera sobremaneira, cresce de modo excelente, e depois na sequência daquele reinado de Abraão, o povo começa a entrar em decadência, em desencontro com a fé, desencontro com as promessas, desencontro com o que Deus mandava. A junção que Deus tinha feito de uma nação guerreira, vitoriosa, de uma nação próspera, começa a se perder no final do reinado de Abraão, quando o filho de Salomão assume o reinado, aí começa a entrar numa decadência terrível. Vai caindo, vai desabando, irmãos. E a gente percebe que mesmo com tudo isso, o plano de Deus não mudou. O plano de Deus não se alterou. Quando o povo começa a cair, quando a nação a nação eleita por Deus, chamada nação eleita, quando ela começa a se deteriorar espiritualmente, é incrível que a gente percebe que naquela hora o plano de salvação começa a se acender fortemente, começa a se desenvolver a trama de Deus para projetar a salvação do homem, começa a se desenvolver a partir dali. Mateus coloca isso com tanta clareza, com tanta simplicidade, sem nenhuma complexidade. Se a gente for fazer isso teologicamente, vai ficar difícil. Mas, para nós aqui, ele começa a colocar com tanta simplicidade que fica fácil memorizar. Começa em Abraão, vai até Davi. Aí ele repete Davi, passa 14 gerações. Aí ele começa de novo em Davi. Ele arremete Davi uma segunda vez, de Davi até o cativeiro babilônico. Aí fica mastigadinho até o cativeiro babilônico. Do cativeiro babilônico até Jesus. Ali estava consumado, exatamente como foi dito na cruz. Está consumado. Estava fechado o plano da salvação. E é incrível a gente perceber que ali se fecha 2 grandes projetos de Deus, que tinha sido citado. Quando a gente lê, a gente percebe essas citações. Quando Deus chega em Abraão e faz a promessa que da sua descendência surgiria aquele que traria um pacto eterno, ele estava se referindo a Jesus. E quando ele fala para Davi que nunca mais faltaria, o trono nunca mais sairia da mão dele, seria um trono eterno, olha só, ele estava falando de Jesus. E quando chega em Jesus, a gente percebe, fechou o pacto. Quando Mateus faz essas colocações, ele deseja que o povo entenda, ele deseja que aquele judeu novo convertido faça as contas, conta direitinho e vê se não chega em Jesus, conta direitinho e vê se não se encerra, o ciclo encerra em Jesus. O judeu poderia ver, o judeu já fica interessado, poxa, da semente de Abraão. Então, o judeu gostava de Abraão, né, gente? A gente vai encontrar na Bíblia ele chamando Abraão de pai. E Jesus começa
a explicar uma coisa. Peraí, vamos acertar as coisas agora. Abraão realmente é tudo isso, mas ele era o reflexo do que existe agora. Era só o reflexo do que existe agora. Aí Jesus fala, na verdade, meu pai poderia agora mesmo ressuscitar filhos a Abraão dessas pedras. Ele não estava desqualificando Abraão. Ele estava dizendo para o judeu, presta atenção em quem era maior do que Abraão. Se você se prende em Abraão, você se perde de Deus. É aquela história de Maomé. É aquela história do Islã. Eu me prendo em Maomé em nome de Alá. Então, Alá fica sendo uma coisa meio perdida. Uma coisa que vem depois, mas nesse momento quem fala forte é Maomé. Então, assim era aquele judeu. Ele pensava em Abraão. Quando nós pensamos em Deus, ele pensava em Abraão. Abraão era o máximo, era o ápice, era tudo que eles pensavam de grande, de poderoso. E Jesus vem dizendo nada disso. Na verdade, existe um que é maior que Abraão. Existe um em quem Abraão creu. Existe um que chamou Abraão. Existe um a quem Abraão ouviu e era dele. Era sobre ele que se deveria pensar e aprender. Amém? Nas suas escritas, Moisés... Perdão, irmãos. 400 anos antes da chegada do Messias... 400 anos antes da chegada do Messias, a gente encontra que Malaquias fala sobre isso. A gente encontra Malaquias falando sobre isso. E isso empurra para frente a história. Empurra, coloca lá na frente uma lembrança, uma rememorização da promessa que havia sido feita. Malaquias 4, de 4 a 5. 400 anos antes, Malaquias dá um sinal que estava chegando o tempo do cumprimento da promessa feita a Abraão e a Davi. 400 anos antes, lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe, para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais ao filho e o coração dos filhos a seus pais. Malaquias começa a falar da vinda do Messias, 400 anos antes. Nesse percurso, Deus silencia e não fala mais para o povo. Deus silenciou. 400 anos não houve profecias, não houve profetas. 400 anos, um silêncio de Deus. O povo, então, caiu na escuridão, na treva da fé. O povo se perde, se apega a qualquer história, se prende a qualquer enredo. O povo fica na escuridão da orientação espiritual. Não há profetas. Ele começa a ser apertado, o povo começa a ser esmagado, o povo começa a ser espremido. Era um prenúncio, estava chegando o Messias. Irmãos, o povo se deixou levar por qualquer conversa e o opressor chegou, e aquele que o esmagaria chegou. Nós escutamos aqui durante essa jornada, o pastor Roberto colocando, a opressão chegou, o opressor chegou, o dominador chegou, chegou aquele que contaminaria os hábitos, aqueles que inverteriam a fé, os sacerdotes perderam a sua função, eles exerciam muito mais o poder da lei do que o poder do amor, eles se perderam nas suas funções, o povo se espalhou de tal maneira que dava a impressão que a história tinha se encerrado ali. E se isso tivesse acontecido, Deus não seria Deus. Quando Mateus escreve esse evangelho, ele começa a mostrar que era aquele o Messias esperado. Era daquele que Malaquias tinha falado. Era daquele. Era ele o Messias, o prometido a Abraão, refletido em Davi. E agora promessa cumprida entre os homens.
De Malaquias a Jesus haviam se passado 400 anos. Antes de Jesus chegar, chega o último profeta. Agora é pergunta simples de novo. Quem foi o último profeta? Alguém sabe? Antes de Jesus? Tem uma pessoa ali que sabe. Último profeta. Quem foi, Vitor? João Batista foi o último profeta. E ele está lá no Novo Testamento. Quando a gente pensa em profeta, a gente está pensando no Velho Testamento. Lá é que estavam os profetas, né? Mas olha só, no Novo Testamento tem o último profeta antes de Jesus. Como de Malaquias para o Novo Testamento vazam aproximadamente 430 anos, dá a impressão que acabaram-se os profetas. Aí vem João Batista, e João Batista está bem relatado lá no livro de Isaías, a voz do que clama no deserto. Fica fácil memorizar. Quando a gente ouve falar a voz do que clama no deserto, todo mundo conhece esse versículo, não sabe onde está, mas sabe que está lá. A voz do que clama no deserto, agora era João Batista, o profeta. E o Elias de quem Malaquias falou agora, era Jesus. Chegou o tempo novo, o tempo da novidade. Quando em Mateus, capítulo 1, verso 1, ele cita filho de Davi, filho de Abraão, ele está falando sobre um povo que era para reinar. Quando chega em Salomão, o povo fracassa, vive uma vida de vergonha, vai esmagado. Mas quando chega em Mateus 1:22, ele começa, Mateus 1:21, ele começa a citar de Jesus, aquele que é salvação, aquele que ia retirar o povo, aquele que ia resgatar o povo, aquele que ia levantar o povo do esquecimento, do anonimato, do descaso, da opressão. Irmãos, é engraçado que Jesus não livrou o povo do poder de Roma. Jesus não livrou ninguém do poder de Roma. Jesus não levantou uma arma, nem o canivete. Jesus não brigou, não xingou, Jesus não reclamou, não disse que era ruim, que se sentia oprimido, prisioneiro, nenhuma vez. Ele disse que tinha vindo libertar os cativos. E sabe o que ele fez? Libertou. Libertou, não de um cativeiro humano, não do cativeiro de Roma. Libertou o povo do cativeiro interior, do cativeiro da fé. A fé, o povo havia se perdido da graça, havia ido tão longe do plano de Deus, que Deus precisava resgatá-lo. Deus não salvou o povo pelo povo, não era o povo pelo povo. Deus veio buscar o que era seu, veio resgatar o que pertencia a Ele. Ele tinha uma promessa, ele tinha feito promessas no passado, ele tinha um plano montado de salvação, e agora chegou o tempo da salvação. E de repente, lá no deserto, se fez ouvir a voz de João Batista. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho. O resumo do nome de Jesus está em Josué. O nome Josué significa Deus é salvação. Quando a gente lê, a gente entende que Josué, Jesus, se relaciona muito bem, é o mesmo nome. Mas em Jesus, em Josué, Deus é salvação. Em Jesus, aquele que veio para salvar. O Deus conosco, o Emanuel, exatamente como Mateus colocou. O Deus conosco, o Emanuel, aquele que tem todo o poder. Jesus escrito, Jesus firmado, Jesus colocado, muito bem entendido, como aquele que é Salvador. Ele é chamado Cristo. A palavra grega traduzida para o hebraico, dá em ungido, que quer dizer separado por Deus. Aquele que recebeu ofícios, pensa nisso, separado por Deus, o mesmo que ungido, recebeu o ofício especial, recebeu o ofício celestial. Eu não posso ter uma vida desequilibrada desse pensamento e raciocínio. Você acha que você é um chamado de Deus? Eu acho que é.
E se você ainda não se situou dentro desse chamado, é que tem questões na tua vida que precisam ser resolvidas. E isso começa dali da porta. Começa naquele momento em que você ouviu aquela palavra, que ela entrou no teu coração e que ela promoveu uma mudança. Quando a palavra chega em você, ela promove a mudança, o teu chamado se acendeu. Aí você vai dizer assim, não, mas eu nunca quis ser pastor. E quem está falando de pastor? Eu estou falando de chamado. Irmãos, nós fomos comissionados, todos fomos comissionados. E eu falei sobre isso, que a história de Cristo escrita por Mateus, ela vai desde a genealogia até a grande comissão. E a comissão é o ide. É a força imperativa do vai lá e faça. Vá até lá e faça isso. É o ide por todas as nações. A palavra de Jesus, ela não termina na ressurreição, porque ela ainda continua em nós. O plano da salvação se concretizou, fechou o pacote na cruz. O plano estava feito perfeitamente, só faltava uma coisa, ele ressuscitar. Era a vitória dele sobre a morte. Isso aconteceu, mas o projeto ainda continua em cada um de nós. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, o plano dele começa na nossa vida. O plano dele na nossa vida, o ide, começa a acender na tua alma. Primeiro você ama Deus, você se entende como Salvador, você se entrega ao chamado dele. E esse chamado é o quê? Uma missão celestial. Você fazer algo que você não vê quem te mandou fazer. Você executar uma missão que você não sabe quem foi que disse, você nunca viu a face, mas você acredita que foi e está pronto para fazer. Esse ide vai movendo a tua vida. E às vezes durante o percurso da tua caminhada, eu vou falar uma coisa, eu sou convertida há algum tempo. Eu gosto quando diz assim, não, tempo não é posto, mas é muita responsabilidade. Tempo realmente não é posto, mas te gera uma responsabilidade. Porque quantas pessoas no passado não me olharam? Quantas pessoas não olharam para a minha vida no passado e me veem ainda hoje? Eu espero em Deus continuar sendo o mesmo exemplo. Eu espero em Deus que aquelas pessoas, quando me veem, aquelas que me viam quando eu era bem jovem, quando me veem hoje, sintam que não houve mudança para menos. E às vezes eu estou na minha casa refletindo e eu penso, Deus, que não hajam sombras entre o Senhor e a minha salvação. Porque às vezes as frustrações da vida vão reduzindo nossos passos. Às vezes os apertos da vida, irmãos, as frustrações que todo mundo sofre, aqueles becos esquisitos que a gente entra na existência, vão reduzindo os nossos passos, porque eles formam cicatrizes cascudas, queloides grossas, que não nos permite ver que lá embaixo está sarado. Nós continuamos olhando a cicatriz, a queloide, não, mas aconteceu isso, nós mitigamos isso durante longo percurso da nossa existência e perdemos oportunidades de vivenciar com intensidade essa coisa de chamado de Deus. Nós nos perdemos, nossas amarguras que nós gostamos de colocar na geladeira para que ela nunca estrague. Nós gostamos de olhar lá no pacote do nosso passado e dizer, mas tal dia. Não, mas aconteceu isso. A gente coloca essas nossas frustrações todas na conta da igreja, chamada Corpo de Cristo. A gente coloca a nossa frustração no nome de alguma pessoa. Nós não conseguimos nos curar daquilo e arrastamos essa amargura como uma corrente pesada que serve para anular essa coisa chamada comissão, chamada unção. Ela vai tirando, ela vai secando, é como talco no óleo. Se você joga muito talco lá, ele vai neutralizar o óleo. Se você joga tuas frustrações na conta do outro, você vai neutralizando a unção que Deus colocou no teu coração. Irmãos, uma pessoa que é do mundo, quando ela é ferida no mundo, ela tenta
se vingar do mundo. Alguém fere um homem. Eu gosto de ler o trecho que está lá escrito na Bíblia, que diz que se você sair para uma vingança, cave 2 covas. Eu subentendo assim. Se você sair para uma vingança, cave 2 covas, uma para você e para o outro. Quando nós somos do mundo, a nossa vingança é com o outro. A gente ouve muito disso, né? Fulano estava com inveja e fez isso. Ficou com tanta raiva do outro que fez sabe o quê? A gente vai dizendo, ele se vinga no outro. Quando a gente é convertido, uma prova que Deus vai curando a nossa alma, que a gente não tem mais esse negócio de vingança. A gente não está mais pronto para vingar, embora algumas pessoas ainda se deixem levar eventualmente, toda regra tem a sua exceção, mas nós temos uma vida tratada, mais ou menos tratada, só que nós não sabemos administrar ainda essas emoções. Aí o que a gente faz? Transforma em amargura, que ao invés de ferir o outro, nos fere. Ao invés de esmagar aquela pessoa que nos feriu, nos esmaga. Está dentro de nós. Vai criando sombras. Vai criando nuvens fortes sobre a nossa cabeça que não permite que a gente veja que lá do outro lado tem um horizonte. Vai fazendo a gente perder a noção de que existem promessas que são poderosas na nossa vida. Deus nos ungiu, nos deu uma função celestial. Não permita que tuas frustrações apaguem isso. Não permita. Não permita que teus dramas... Permita que ele te separe de uma pessoa, mas não permita que ele te separe daquilo que é chamado, daquilo que é ministério, daquilo que é comissão. Não permita, porque quando você se separa de Deus, essa amargura vira teu casulo de morte. Vira teu casulo de treva, porque você vira uma pessoa apagada. Você tem tanto conteúdo e é uma pessoa apagada. Quando você fala o que vem de você, parece que é infelicidade. Por quê? Porque o teu céu está em treva. As tuas próprias frustrações, a gente diz assim, foi fulano que fez isso com ela. Não é porque fulano fez, é porque você não quer se livrar daquilo. É porque você não quer abrir a porta do teu coração, aí, que é a tua geladeira pessoal, e decidir que não vai mais guardar coisas antigas. Você precisa criar hábitos novos. Existe uma lei lá na minha casa, que se uma coisa não é usada durante 6 meses, ou essa coisa não presta ou precisa ser doada. Então, seja o que for, o móvel, roupa, sapato, seja o que for. Não serve, essa coisa não serve. Como é que você sabe que não serve? Tem mais de 6 meses que não é usada. Então, eu não vejo razão para essa coisa ficar guardada. Isso deveria se aplicar à mágoa, à frustração, revolta. Deveria se aplicar. Porque fica mais fácil você conduzir a sua vida dentro do quadro de saúde mental. Né, pastor Roberto? Fica mais fácil você tratar disso. Quando você tira essas coisas e joga fora, pronto, você está pronto para viver de novo a unção que Deus colocou na tua vida. Não tem medo, não tem fracasso, não tem ameaça que tire isso de você. Jesus, quando recebe a unção de Deus, ele sabia o que ia acontecer. Ele não viveu bem. Quando a gente lê as Escrituras, a gente vê que Jesus viveu um percurso, 3 anos de agonia. Você sabe que vai morrer tal dia. Tem tempo marcado. Você vai viver feliz da vida? Tal dia eu vou morrer. Opa, que coisa boa. Ninguém. Você não vive isso. Durante esse percurso, eu vou chegar aqui em 3 anos, no ministério de Jesus na terra. Quando ele monta a sua escola de discipulado, a vida dele passa a ser de expectativas ruins. Ele sabia o que vinha pela frente. Em cada situação que ele vivia. Cada doente que chegava nele para ser curado, cada batalha que chegava nele para resolver, cada vez que ele entrava no templo, quando ele vê lá os vendilhões, reflete para ele o que viria. Quando ele lê dentro do templo, cai na sorte para ele ler, ele sabia o que estava dizendo. Quando ele cura o cego de Jericó,
Ele sabia a que aquilo arremetia. Quando ele ressuscita o filho da viúva de Naim, ele sabia o que aquilo estava dizendo. Jesus viveu 3 anos andando para um futuro que ele conhecia. Ele sabia o que ia encarar. Cada vez que ele amava um discípulo, ele sabia o que aquilo queria dizer. Quando lá, nas páginas daquele dia, ele olhou e nos viu, ele sabia o que aquilo queria dizer. Aquilo doía. Era possível que fosse melhor se fosse diferente. Mas ele ficou firme ali, ele decidiu que nada daquilo ia colocar sombra, ia fazer barreira para a unção que Deus estava colocando sobre a vida dele. Ele recebeu um ofício. Ele era um oficial do céu. Ele foi mandado para morrer na cruz do Calvário por nós, irmãos, por nós. Um plano extensivo. O plano saiu de dentro de casa e foi para a rua. O plano saiu daquela terra e foi para o mundo. Agora era acesso aberto para quem quisesse. Ele sabia disso. Ele não deixou que nada ofuscasse isso. Às vezes, nós vamos pensar, o que eu faço é bom? Eu poderia fazer coisa melhor? Poderia, talvez. Coisa que te trouxesse um pouco mais de satisfação, talvez, não sei. Mas, com certeza, você não poderia fazer nada. Nada que pudesse ocultar, encobrir, tapar o plano de Deus para a tua vida. Um chamado. Todos temos um chamado de Deus para isso. E as nossas amarguras não devem fazer sombra. Jesus não permitiu que isso acontecesse. O cumprimento da palavra enfatizava que ele era filho de Davi. Nada podia mudar isso. Filho de Davi, filho de Abraão. Era aquele que cumpria todas as expectativas a respeito de um Salvador. Ele sabia. E Mateus coloca isso com força, a fim de que aquele povo que valorizava tanto a sua humanidade, valorizava tanto a sua ascendência, aquele povo que valorizava tanto o seu passado, entendesse que o plano de Deus foi plantado no passado, mas não estava no passado. O plano da salvação não estava retido lá em Abraão, nem em Adão, nem em Davi. O plano da salvação começava, se concretizava, se amarrava a partir de Jesus. E Mateus começa a fazer essa puxada, de maneira que o povo entenda que aquelas promessas chegavam em Jesus, no Messias. Para que não houvesse dúvidas, diante de tantos que haviam, ele começa a dar a linhagem. É da linhagem de Abraão, é da linhagem de Davi, é da linhagem de Jessé, tem força nas suas raízes, é o Filho de Deus. Mateus não está falando de qualquer um, está falando do Salvador. Quando a gente lê as Escrituras Sagradas, irmãos, e a gente vê falar de Jesus, não estamos falando de um personagem principal. Não é de alguém que vai protagonizar. Nós estamos falando de um Salvador, que a história não encerra. A história continua. Nessa história não tem de end, não tem fim, ponto final. A história continua em você, continua em mim. É chamado filho de Abraão, filho de Davi. Ele se completa. O que o liga àqueles a quem os homens respeitavam. Ele não suportaria que esse Messias não tivesse ligação com o pai Abraão. Aquele judeu convertido não suportaria, ele não acreditaria, porque ele conhecia o andamento da promessa. Se Jesus não tivesse ligação genealógica com Abraão, com Davi, ele certamente não seria o Messias, e o judeu, convertido ou não, saberia que não seria o Messias, porque ele conhecia o andamento da promessa. Ele lia constantemente a palavra escrita em Abraão, a palavra escrita para Davi. Ele conhecia o cativeiro, ele conhecia o exílio babilônico, ele conhecia a história. E se aquele Messias não andasse dentro dessa história, eles não acreditariam que aquele exatamente era o Salvador. Mas Mateus faz essa colocação com maestria. Ele faz essa colocação de maneira que não deixa dúvidas. Esse é aquele de quem a promessa falava.
Esse é aquele de quem Malaquias citou. Esse é aquele que fez promessa a Abraão. Esse é aquele que veio da linhagem, que vai manter firme o trono de Davi. Olha só, um trono eterno. Um trono eterno, um trono que não findaria, que não se encerraria. Ele é o cumprimento de todas as promessas. Irmãos, quando Deus chega para Abraão e diz que vai abençoar todas as famílias da terra através da descendência de Abraão, estava falando de Jesus. Que através da tua descendência abençoaria todas as famílias da terra. Essa promessa se cumpriu em Jesus. Essa promessa chegou em Jesus. Irmãos, vou falar uma coisa. Todas as famílias da terra agora somos nós. Então eu fico pensando, quando eu faço o passo para trás, eu percebo que essa promessa é tão extensiva que nós, eu e você, somos frutos da promessa que Deus fez a Abraão. Imagina só, nós somos sequências dessa história. Você é sequência dessa história. A tua história está escrita aqui, está escrita na Bíblia. E é uma história apaixonante. É uma história que arremete à salvação, que traz cura, que traz milagres. É uma história que não muda, ela é tão intensa hoje quanto era no passado. A diferença é que hoje ela é muito mais dramática. Hoje ela é muito mais urgente. Hoje ela tem muito mais pressa. Nós precisamos amar a Deus, deixar arder dentro de nós essa salvação, o poder da salvação. Deixar arder dentro de nós essa chama, para que as coisas que acontecem no nosso dia a dia não a apaguem. Que Deus possa tocar na tua alma nesse dia. Que você possa despertar e ver o quanto Deus foi cuidadoso conosco. O quanto Ele teve zelo conosco, mantendo a sua promessa, trazendo um Salvador que chegou em nós, trazendo alguém que ia nos resgatar desse jeito que a gente vive. Você encontra homens terríveis que são totalmente transformados por Deus. Quando a gente pensa em Jesus, a gente pensa, mas Jesus era especial. A gente vai ver que o lado humano de Jesus, tinha tudo que tem na nossa vida. Mateus cita 4 mulheres, ele cita Tamar, cita Raabe, Batseba e cita Ruth. Dessas 4 mulheres, se a gente pensar, quem era Raabe? Lembra daquela prostituta de Jericó? Era Raabe, está na linhagem de Jesus. Sabe Tamar? Tamar é a mulher que teve um filho do sogro para poder manter a descendência do seu marido. Teve um filho do sogro. Olha que história. A gente acha Betseba. Quem foi Betseba? Não era a mulher de Urias? Linhagem de Jesus, era o lado humano. A graça de Jesus é extensiva a todos, independente. Se a gente for ver a nacionalidade desse povo, alguns eram estrangeiros, eram de fora. A graça foi extensiva, ela refletia aquilo que chegou em nós hoje, que chegou em você, na tua vida e na tua casa. Não existe área do ser humano que Deus não chegue, que Deus não alcance. Não existe. Não tem nenhuma só gaveta dentro de você que seja segredo para Deus. Amém? Gostaria que você ficasse de pé nesse momento. Aprenda de Deus, irmãos. Aprenda de Deus. Você vai estar lendo a bula da tua existência. A bula desse tempo que você vai viver aqui. Nós precisamos, nesse momento, quebrar a nossa visão individual e entender que nós somos irmãos. Eu com a minha tortice e você com a sua. Nós com as nossas implicâncias, com os nossos gostos diferentes, com as nossas aversões, nós somos irmãos. E o nosso desafio é aprender a amar o outro, aprender a gostar do outro. Nós vamos orar agora mesmo, mas antes de fazermos essa oração, eu vou pedir que os obreiros distribuam o envelope, porque logo na sequência nós vamos ofertar. Então eu quero que você levante sua mão aí mesmo onde você está, você que vai devolver o santo dízimo, você que vai ofertar nessa manhã, levante a sua mão, porque nós vamos estar orando e na sequência
Enquanto o louvor estiver aqui sendo executado, nós vamos devolver o que pertence ao Senhor. Nós vamos abençoar esta casa. Você é filho de Deus, chamado por uma grande comissão, para um grande evento. Nós fomos chamados para um grande evento. E às vezes fico olhando para o horizonte e penso, a qualquer hora o noivo vem. Não demora, ele vem. Nós não estamos preocupados com esse mundo, irmão, porque nós já morremos há muito tempo. Nós já morremos há muito tempo. Quanto menos você for para o mundo, mais você é para Deus. Acredite nisso. Pense no teu chamado, na unção que caiu sobre a tua vida. Você foi comissionado para uma grande obra. Isso está relatado em todas as escrituras. Os evangelhos explicam isso com muita força. Jesus disse, desperta, desperta, porque eu te chamei para algo. Eu não te chamei para você ficar só sentado, acomodado na tua zona de conforto. Você precisa chegar perto daquela pessoa que te é mais avessa e ter uma abertura de falar, olha o que Deus fez na minha vida. Olha o que Deus fez na minha vida. Não foi porque o pastor falou, porque essa história não foi criada por pastores. A história escrita na Bíblia não foi criada por alguém que amava fazer evangelismo. Ela já estava lá. O evangelho não é de Mateus. Evangelho significa boas novas. Mateus só tinha velhas ruins. E ele chegou nas boas novas de Cristo. As velhas ruins eram do mundo, mas as novas, boas novas que chegaram eram dos céus. Você foi transformado, chamado para mudar, para fazer a diferença. E a tua boca não pode ficar fechada em lugar nenhum que você chegou. Mateus da Palestina, ele olha, vê judeus novos convertidos. E ele vê uma oportunidade de estabelecer aquela decisão. E a oportunidade que ele achou foi através da palavra escrita. E ele começa a escrever a história de Jesus. O que está escrito aqui não foi o que Mateus pensou, foi o que Jesus viveu. Esse evangelho não é as boas novas de Mateus, são as boas novas de Jesus. Era um novo conceito de vida, uma nova oportunidade, um novo caminho. Era um tempo novo dentro do tempo velho. Era a capacidade de revolucionar, de mudar um modo de pensar, uma perspectiva do futuro. Nós somos seres espirituais que habitam um corpo mortal. Então comece a tratar daquilo que é eterno, porque essa casa física um dia vai cair, uma hora vai desabar, irmãos. E o que vai ficar vai ter que se encontrar com aquele que o criou, vai ter que voltar para quem o deu. É a posse daquilo que o pertence. E quem deu aqui decidir o que vai ser feito disso. Que os nossos frutos sejam dignos, para quando chegarmos diante daquele que nos salvou, nós possamos ouvir a palavra mais esperada por aqueles que acreditam no plano da salvação. Vinde para mim, benditos do meu Pai, possuí por herança aquilo que foi preparado para vocês desde a fundação do mundo. Olha só, comece a se preparar, porque o dia dessa viagem está próxima, para que você tenha posse do galardão que te é prometido. Deus querido e amado Pai, nesta manhã nós te agradecemos por tudo. Pai, fala em nosso coração de modo que a salvação possa arder em nós, meu Pai. Que todas as demais coisas possam ser anuladas da nossa vida. E o desejo ardente dentro de nós seja exaltar o teu nome e a obra que o Senhor executou inicialmente por nós. Pai, em nome de Jesus, que nós aprendamos a bater em portas que estão fechadas, conscientes que o dono da chave é o Senhor. Corações endurecidos podem ser abertos, corações embrutecidos podem ser amolecidos pelo poder poderoso daquele que o criou. Nós cremos nisso, Senhor. Nós cremos na grande comissão. Nós acreditamos que fomos enviados por Ti e temos a convicção de que se o Senhor
Senhor fez a obra, nós somos capazes de fazer também. Nesta manhã nós estamos aqui como filhos teus, chamados, salvos pelo teu poder, meu Pai, na cruz do Calvário. E neste dia, nesta manhã, reafirmamos os nossos votos diante de Ti, que nada possa obscurecer, que nada possa anular a unção poderosa que desceu sobre a nossa vida no dia em que o nosso coração disse sim, que a nossa alma disse sim, que a nossa boca pronunciou sim. Deus, que nada tire esse sim de nós, nada seja capaz de anular a graça poderosa que desceu sobre a vida de um povo que foi chamado para Te servir, para fazer a Tua obra, para atender, meu Deus, o Teu mandado. Que nesta manhã a Tua graça se manifeste grandemente na nossa vida. Nos abençoe, meu Deus, sobremaneira nesse tempo, de maneira tal que nós possamos fazer a diferença sobre a vida de todos que se aproximarem de nós. É o que nós te pedimos, no nome poderoso de Jesus.